Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Paz, Senhor, sejam bem-vindos a mais um Maná Diário, amém? Que Deus esteja já desde esse momento abençoando a tua vida e que você possa deixar o seu joinha, que você possa nos acompanhar nesse momento, amém? É uma palavra breve, logo após uma oração. Nós estamos sempre aqui, todos os dias ao meio-dia, sempre tem alguém aqui com uma palavra do Senhor para o teu coração, amém? E que você possa aproveitar, né, desse momento com alegria, porque é um privilégio que nós temos muito grande de poder ouvir da palavra do Senhor, amém? E que nós não venhamos, eu sempre falo sobre isso, né? Que nós não venhamos ficar familiarizados com a palavra de Deus, mas que haja alegria, que haja prazer, que haja satisfação, que haja gratidão no nosso coração pela verdade que nos alcançou, pela verdade que chegou até nós. E a palavra diz: e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, essa verdade que nos liberta, essa verdade que abre os nossos olhos para que nós possamos entender e compreender a vontade do Senhor para as nossas vidas. Então, que você possa se alegrar, amém? E que você possa também compartilhar com alguém essa mensagem. Não deixe de compartilhar, nem que seja com uma pessoa, mas que você possa fazer, que você possa, juntamente conosco, praticar o ID, levar adiante a palavra de Deus, amém? E eu queria compartilhar com você nesse momento uma passagem que se encontra lá em Lucas 6. Eu vou estar lendo, se você puder me acompanhar, amém? Lucas 6, 46. Diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Amém? Eu queria deixar aqui, né, um pouquinho daquilo que o Senhor falou no meu coração sobre o cavar fundo, porque muitas das vezes a gente acha que conversão e que servir ao Senhor é estar na igreja, mas a diferença realmente ela vai ser notada, né, entre uma e outra pessoa no momento da luta, da dificuldade, né? Porque é muito fácil a pessoa dizer assim: eu sou crente. É muito fácil ela dizer assim: eu sirvo ao Senhor, né? Às vezes ela está lá dentro da igreja
E lá dentro é muito fácil ser cristão. Só que no momento, como diz essa passagem aqui, no momento em que veio a dificuldade, né, deu contra aquela casa, aquele que estava edificado, né, sobre a rocha, aquele que cavou fundo, ele não foi abalado. Em compensação, aquele que não, né, a casa foi destruída. Então, muitas das vezes nós nos acomodamos na nossa vida com Deus. Nós acabamos nos acostumando a viver aquela vida de ir para a igreja, de ouvir a palavra e de voltar para casa e de muitas das vezes não manter comunhão com Deus. Gente, por que nós falamos tanto sobre comunhão com Deus? Porque a comunhão com Deus é que abre os nossos olhos. E eu glorifico muito a Deus pelo privilégio. E eu vejo como um privilégio, uma oportunidade tão tremenda, tão gloriosa que o Senhor nos deu, que é, né, nos deixar a comunhão, nos abrir. Jesus tem nos aberto a porta, né, para comunhão com o Pai, para comunhão com Ele. E isso nos aperfeiçoa, é isso que nos amadurece, é isso que nos faz entender, sabe, o que é errado, o que é certo. É a comunhão, é a intimidade, é a palavra que ao entrar na nossa vida, quando nós permitimos que a verdade dele entre na nossa vida, quando nós escolhemos praticar, né, nós obedecemos ao Senhor, nós somos amadurecidos, nós conseguimos entender, nós conseguimos enxergar, nós conseguimos pela palavra ser santificados. E nós achamos muitas das vezes, os cristãos muitas das vezes têm achado que ser cristão é ir somente na igreja. E no momento da dificuldade, eu não me refiro somente ao momento de dificuldade, porque se nós ficarmos olhando só para isso, nós vamos ter o Senhor somente como, sabe, como o Deus que está lá pronto para nos ajudar, para nos socorrer no momento da nossa luta, no momento da nossa dificuldade. E não é nada disso. O Senhor quer ser realmente o nosso Deus, Ele quer ser o nosso Pai. O Senhor quer um relacionamento conosco de amor, um relacionamento de amizade, um relacionamento de companheirismo. Isso que as pessoas não entendem. Talvez porque a religiosidade criou, sabe, um muro, uma barreira em que Deus é aquele em que nós buscamos somente quando nós temos dificuldade, buscamos somente quando nós temos problema. E se nossa casa estiver edificada sobre a rocha, quando nós cavamos fundo, quando nós buscamos ao Senhor verdadeiramente com todo o nosso coração, quando nós realmente queremos conhecer a Deus, quando nós realmente nos dedicamos, sabe, a buscar ao Senhor, a crescer espiritualmente, então nós conseguimos entender, nós conseguimos verdadeiramente compreender e enxergar as coisas de Deus. Quando nós simplesmente vamos à igreja, né, e não temos comunhão, porque é muito fácil você estar na igreja, mas a questão é a comunhão, porque é a comunhão que está lá, que você tem com Deus dentro da sua casa, diariamente, ela que transforma a sua vida, é ela que vai fazer com que você fique firmado, é ela que no momento de qualquer dificuldade e circunstância, que vai nos firmar, que vai nos manter, ainda que venha o problema, vai nos manter firme. Mas, como eu disse, muito além de problemas e dificuldades, o Senhor quer que nós nos aproximemos dEle, que nós tenhamos o interesse em conhecer ao Senhor, o desejo de conhecer ao Senhor, o desejo de conhecer qual é a vontade do Senhor. É muito fácil a gente falar assim, gente, como Deus é bom, Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Mas Deus às vezes fica lá, sabe, é como se Deus estivesse lá no trono, sentado, vestido de branco, com o cetro nas mãos, tão distante, tão longe.
um Deus tão indiferente a nós. E isso foi a religião que criou. Então, muito mais do que nós dizermos, né? E nós pensarmos, Deus é bom, né? Às vezes as pessoas, elas falam, né? Ah, se Deus quiser. Ah, Deus é bom. Ah, Deus abençoe. Ah, Deus me abençoou. Mas elas sabem, assim, tão pouco acerca da vontade de Deus, tão pouco do propósito, daquilo que Deus espera, dos planos, dos sonhos de Deus para a vida dela. E tudo isso está relacionado à comunhão, a se relacionar diariamente com Deus, a não separar como muitas pessoas fazem, né? Elas separam a vida delas da comunhão com Deus, da igreja. É como se ela, quando ela está lá dentro da igreja, ela é uma pessoa, e quando ela sai de dentro da igreja, ela é outra pessoa. Servir a Deus ela está servindo a Deus, né? Pensando nas coisas de Deus quando ela está lá dentro da igreja. Quando ela sai de lá, ela vive a vida dela como se um dia ela não tivesse entregado a vida dela para o Senhor. E o Senhor quer que nós venhamos cavar fundo. Ele quer que nós venhamos entregar a nossa vida verdadeiramente. Ele quer que nós tenhamos comunhão. Ele quer que nós tenhamos um relacionamento verdadeiro com Ele, né? Um relacionamento íntimo, um relacionamento sincero. Sabe, eu tenho pensado muito sobre a questão de sinceridade, né? E não fazer por obrigação, em não fazer porque me foi imposto, não fazer porque alguém está vendo, não fazer porque eu sei que se eu não fizer alguém vai me cobrar. É pensar, sabe, se eu estivesse em outra situação, né, e se eu pudesse de repente não fazer isso, será que eu continuaria fazendo? Se não tivesse ninguém me cobrando, você entende? Se não tivesse ninguém ali em cima de mim, muitas das vezes me cobrando para buscar a Deus, será que eu buscaria Deus? Eu gosto muito de lembrar da vida de Davi, porque Davi era um homem que tinha tudo que ele queria, ele tinha. E mesmo assim, né, sendo um rei poderoso, tendo tudo nas mãos, tudo que ele queria, ele tinha nas mãos dele. Ele servia ao Senhor. Ele servia ao Senhor de sincero coração, né? E ele entendeu que todas as coisas que ele tinha, nada podia se comparar à presença do Senhor, porque ele descobriu a comunhão com Deus. Ele descobriu verdadeiramente a comunhão, o segredo de estar na presença de Deus, o segredo de ter o Espírito Santo como a companhia, o Espírito de Deus como uma companhia para ele, como o refrigério dele. Então, que nós possamos ter isso, sabe? Ter isso em mente. Será que eu tenho cavado fundo? Ou será que eu tenho, sabe, vivido uma vida relaxada espiritualmente, uma vida preguiçosa espiritualmente? E quando no momento que vem a dificuldade, que vem o problema, aí eu lembro de Deus. Aí eu penso em Deus. Não, eu preciso estar edificado para que no momento em que vier a situação, eu estar descansado. Eu saber que eu realmente sirvo ao Senhor. Saber que realmente eu tenho buscado ao Senhor. Não que seja por algum tipo de obra, é pela graça. Mas a comunhão, ela me aproxima de Deus. Ela me faz conhecer a Deus. Saber quem Deus é. Me faz enxergar e entender muitas das vezes que o mandamento que eu olho como algo tão pesado às vezes, quando eu me aproximo de sincero coração diante de Deus, eu consigo enxergar que o mandamento é algo que me protege, né? Então eu não vou ficar somente olhando para as promessas de Deus, mas para os mandamentos também. Quais são os mandamentos do Senhor? Porque os mandamentos do Senhor são o que me guardam. É o que me guarda, é o que me protege.
Obedecer ao Senhor me protege. Amém? Então que nós possamos, né, não por interesse, eu não vou cavar por interesse, até porque, na verdade, se você cavar, se você tiver comunhão com Deus, se você obedecer a palavra, lá no meio da sua caminhada, você vai começar a entender qual é a vontade do Senhor, né? O desejo do Senhor, vai começar a conhecer o coração de Deus. Então, mas que não seja, né, que o se posicionar não seja por medo de perder algum tipo de bênção, sabe? Por medo disso, daquilo, mas que seja por amor. Entender que como a verdade, que como a palavra de Deus, que como o Evangelho entrou na tua vida com grande salvação, né? E que grande salvação operou o Senhor quando o Evangelho alcançou a tua vida. Que privilégio é nós lermos a palavra e nós termos o Espírito Santo para nos conduzir, o Espírito Santo para nos guiar, o Espírito Santo para nos iluminar, o Espírito Santo para nos direcionar, para trazer a revelação da palavra da verdade para nós. É um privilégio muito grande, e que você tenha isso na tua vida, né? Que você tenha isso para você. Que privilégio tremendo e glorioso conhecer a palavra de Deus e de poder ter comunhão com Deus. Que você não permita que a tua carne domine a tua vida, mas que o teu espírito tenha o controle, tenha o total controle da tua vida, buscando. Coloque a sua carne em sujeição. Tem gente que acha que ele se converteu, pronto, agora acabou. A minha carne, ela precisa estar todos os dias sendo colocada ali em sujeição ao meu espírito. Quem manda não é a minha carne, porque se nós realmente deixarmos, né, não buscarmos a Deus, não mantermos comunhão com Deus, o que vai acontecer é que nós vamos sempre andar direcionado por aquilo que nós sentimos, né? Nunca vai ser baseado naquilo que está na palavra de Deus, vai ser segundo a nossa vontade. Então, quando nós submetemos a nossa carne a obedecer ao Senhor, né, ao nosso espírito, nós conseguimos entender e compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? E esse é o desejo do Senhor, que nós venhamos crescer, que nós venhamos amadurecer, que nós não venhamos ser crianças, continuar sendo crianças, mas que nós venhamos sim buscar a presença dele. Amém? Então essa é a palavra que eu queria deixar para você. Depois, se você puder meditar nessa passagem, Lucas 6, do 46 ao 49. Amém? Vamos orar? Se você tiver algum pedido para fazer, que você coloque nesse momento diante do Senhor, amém? E ore juntamente comigo. Vamos clamar ao Senhor pela nossa nação, vamos clamar ao Senhor pela igreja brasileira, vamos clamar ao Senhor para que Ele opere nos nossos lares, amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome. Nós te engrandecemos e nós te agradecemos pela tua bondade e tua misericórdia. E nesse momento, querido Espírito Santo, eu peço, Senhor, por essa pessoa que está me ouvindo, por aquela que vai ouvir, Pai, depois a tua palavra, Senhor, que vai acompanhar essa oração. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha tocando, que cadeias sejam quebradas, que grilhões sejam quebrados em nome de Jesus, que haja libertação, que haja liberdade para a glória do teu santo nome, que o poder do Senhor adentre nesse lar, nessa família, tocando. Eu não sei quais são os problemas, as dificuldades, se há alguma enfermidade, se há algum problema familiar, Senhor, mas o Senhor é poderoso, a tua palavra diz para fazer infinitamente mais. Então eu peço, toca Espírito Santo nessa vida, toca nesse coração, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu peço pela igreja brasileira, que a igreja seja despertada
despertada, Senhor, a te buscar, a buscar a tua presença, a, Senhor, em nome de Jesus, ser despertada por mais, Senhor, mais da tua presença, Senhor. No nome de Jesus Cristo eu clamo, desperta a tua igreja, gera fome, Senhor, gera sede da tua presença na tua igreja, em nome de Jesus. Clamamos pela nossa nação, Pai, vem com teu poder, com a tua intervenção sobre a nossa nação. Clamamos por justiça, clamamos por retidão, clamamos em nome de Jesus. Vem, Senhor, porque só o Senhor pode intervir, só o Senhor pode mudar, Senhor, todo o quadro, Senhor, daquilo que nós temos vivido hoje, Senhor, na nossa nação, trazendo a retidão, Pai. Trazendo, Senhor, no nome de Jesus Cristo, aquilo que nós perdemos, Pai, que é muitas das vezes a alegria, Senhor, a alegria de ver uma nação, Senhor, andando, Senhor, muitas das vezes no que é reto, no que é correto, no que é certo, Deus. Em nome de Jesus clamamos, Pai, por justiça. Vem com justiça, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, que todas as cadeias sejam quebradas, o valente que tem atuado na nossa nação caia por terra, em nome de Jesus Cristo, pelo poderoso nome de Jesus Cristo. Nós clamamos nesse momento, declaramos o poder do Senhor, a presença do Senhor poderosa, um avivamento de santidade para a glória do teu santo nome, Pai. Nós te louvamos e nós agradecemos porque nós cremos, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Louvamos o teu nome, Pai, e agradecemos por esse momento na tua presença, em nome de Jesus Cristo, Pai. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, amém. E que você possa nos acompanhar, que você possa sempre estar aqui, sempre que possível, ao meio-dia. E mesmo que você, de repente, não puder, ao meio-dia, estar nos acompanhando, você pode ver outro horário, você pode também estar passando para outras pessoas, amém? Indicando para outras pessoas participarem, ouvirem a palavra, receberem uma oração e serem abençoadas. E que você seja abençoado, abençoada, em nome de Jesus, e até uma próxima oportunidade, amém? Que Deus te abençoe.